Got it. Começou. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao quarto meetup da nossa comunidade BRICS The Catalyst. Esperar o pessoal se acomodar, entrar na sala. Obrigada, Aline. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Enquanto o pessoal vai entrando na sala, eu vou me apresentar. O meu nome é Aline Tedeschi, eu sou membro do BRICS The Catalyst já há um tempo. Eu estudei na minha graduação em Relações Internacionais, já dei aula na China por um tempo, desde 2016. Fui pega pela pandemia e fiquei no Brasil até então. Foi quando eu tive contato com o pessoal do BRICS The Catalyst, felizmente. Algo que não está no meu currículo é que, na minha graduação ainda, eu me interessei primeiro por Índia e não pela China. Eu fiz uma tatuagem em Devanagari de um mantra indiano, gostava muito de ler sobre a Índia, sobre religião e filosofia, e aí aos poucos eu fui conhecendo a China, em 2008, que me levou depois para lá em 2016. Aí eu dei aula na China de Relações Internacionais e também para departamento de português. Hoje eu resido no Brasil, estou com esperanças de voltar para a China, espero que o BRICS The Catalyst também me ajude nesse quesito e provavelmente também vai ajudar vocês, se vocês também quiserem estudar ou trabalhar em algum dos países do BRICS. Meu país preferido do BRICS hoje em dia é a China. Não tive ainda a oportunidade de morar na Índia, nem na África do Sul, nem na Rússia, mas com as nossas conversas aqui no nosso meetup, quem sabe não surge essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pela presença de vocês todos aqui. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre alguns assuntos pessoais, sobre viver nos países do BRICS. O BRICS The Catalyst, galera, é uma iniciativa brasileira que surgiu em 2020, lá na China, inclusive, na Tsinghua University, em Pequim, e estudantes e professores brasileiros que estavam vinculados à Tsinghua naquela época se juntaram com uma ideia inovadora, vamos dizer, vanguardista, né? E que tem um simples objetivo, que é criar um ambiente colaborativo, vulgo esse meetup, por exemplo, um ambiente colaborativo e também de informação, né, para que mais estudantes e outros professores brasileiros também possam ter a oportunidade que eu tive, né, a oportunidade de estudar ou lecionar em universidades de destaque nos países membros do BRICS. Tá? Nós somos e buscamos catalisadores, então se você está aqui hoje, provavelmente você também pode ser um catalisador para os projetos globais, locais, que possam proporcionar para a gente essa experiência, tá? De ter contato com diferentes culturas, de criar um ambiente onde a gente possa fazer essas trocas, né? Que possa gerar conhecimento para a gente trazer informações, para que a gente também possa expandir um pouquinho nossas experiências como estudante ou como profissionais. Tá? Hoje a gente vai ter como programação uma breve introdução, tá? Enquanto o pessoal entra na sala. Depois eu vou, obviamente, dar chão aqui para os nossos dois convidados especiais. Hoje a gente vai ter aqui com a gente, falando sobre as experiências deles, o Lucas Pinhel, que é estudante de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi intercambista lá na Indian Institute of Technology, Bombay, e ele vai falar sobre a sua experiência lá no país, obviamente, né, na Índia, e, óbvio, também numa das melhores universidades do mundo. E a gente vai ter também o João Braga, que é economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também. Ele é pesquisador no Economic Policies for the Global Transition. Ele tem também passagens pela China, lá na Fudan University, em Xangai, e também
por Joanesburgo, na África do Sul. A linha de pesquisa do João é focada em macroeconomia do desenvolvimento e economia política. Então, depois a gente vai ouvir um pouquinho mais dos dois convidados e, óbvio, por último, a gente vai fazer o propósito do Meetup, que é também fazer as nossas conexões, apresentar algumas oportunidades que abriram aqui nos países do BRICS, e também vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas para o João e para o Lucas sobre a experiência que eles tiveram nos países, tá certo? Aqui, galera, se vocês quiserem, como de prática, a gente usa esse fundo bonitinho, BRICS The Catalyst, tá? Que vai estar disponibilizado para vocês no chat, como uma imagem, e aí para trocar é só ir ali no videozinho embaixo, vocês conseguem mudar o background para esse daqui do BRICS The Catalyst. Então, sejam bem-vindos à nossa comunidade como catalisadores, também com um fundo maravilhoso. E para a gente quebrar um pouquinho aqui do gelo, né, para a gente começar a fazer um warm-up, um aquecimento das nossas conversas com o Lucas e com o João, a gente tem aqui a nossa linha de espera para compartilhar algum fato curioso sobre algum dos países dos BRICS. Né? Alguém aqui da sala já morou em alguns desses países, ou já teve alguma experiência, já teve também os perrengues, né? Tem algum fun fact, um fato curioso desses países? Alguém já sabe algo desses países? Bom, eu sei que hoje, é hoje? É hoje, é o dia do novo ano lunar chinês, certo? Então, quem é da turma do Tigre aí, ano de 86/87, ou 12 anos depois, 98, não sei, às vezes é um pouco mais jovem que talvez esteja por aí, é o seu ano. Boa, Paulo. Para quem chegou aqui hoje, tá? Para quem não tinha participado dos nossos outros meetups, o Paulo, ele está com a gente, ele é o criador da ideia do BRICS The Catalyst, tá? O diretor executivo do BRICS The Catalyst. E por falar nisso também, que não assistiu os outros meetups, tá? A gente tem os links também lá na comunidade para vocês também acessarem, tá? E bem lembrado, Paulo, sobre o ano chinês. Inclusive, é o ano chinês do tigre de água. E, geralmente, os chineses acreditam que o ano do tigre, por, obviamente, ser um animal feroz, né? E, enfim, que representa força, o ano do tigre tende a ser um ano de bastante movimento, de bastante transição, que a gente precisa muita garra. Precisa de muita garra para lidar com essas transições. Algum fun fact dos países onde vocês estiveram? Lucas, João? Tem algum fato curioso, Lucas? Eu não queria dar spoiler, né? Da Índia eu prefiro esperar a hora que eu for falar. Ótimo, maravilha, segura então. Deixar o pessoal curioso para mais para frente nos fun facts. Alguém mais? Alguém aqui do pessoal que veio assistir, o Lucas e o João? Algum fun fact, algum fato curioso? Acho que eu vou contar um. Eu nasci no ano de 1992, eu sempre achei muito curioso. E quando eu nasci, o PIB do Brasil era maior que o da China. E eu não estou falando em termos per capita, estou falando em termos nominais. Então, isso aí dá uma visão do quão rápido foi o crescimento chinês aí nas últimas 3 décadas. Precisa estar bem conectado e informado aqui junto com a gente no BRICS The Catalyst para conseguir acompanhar tudo que foi acontecer em China e Rússia, que agora está num quiprocole geopolítico, né? E Índia e África do Sul. Tem muito para a gente conversar aqui dentro da comunidade, né? Bom, gente, então, sem mais delongas, a gente vai seguindo o chat aqui também, tá? Só avisando a todo mundo, o nosso meetup está sendo gravado, tá? Para a gente conseguir reter as informações, para a gente conseguir voltar depois, rever algumas informações, se preciso, ok? Então, a gente vai seguir com as nossas apresentações. Eu já expliquei mais ou menos o que é o BRICS The Catalyst, só para ficar um pouquinho mais claro, aqui a gente tem essa função de democratizar o acesso às informações, de oportunidades acadêmicas ao redor dos países membros do BRICS, tá? Então, vocês podem ajudar a gente, inclusive, a construir essa comunidade, tá? A gente troca informações, não só experiências pessoais, que são muito válidas, mas também oportunidades de emprego, oportunidades de
intercâmbio acadêmico, né? Como é que a gente faz todo esse processo. A gente pode, se você tiver interesse em ir para alguns desses países, a gente pode te ajudar com muitas informações mais detalhadas, inclusive com conexões, né? Quem é que está morando nesses países e colocar as pessoas em contato, que é exatamente o que está aqui, né? Conectar pessoas que já percorreram essa jornada, que não é fácil, por sinal, e podem inspirar milhares de outros, e aí a gente consegue gerar essa nossa comunidade colaborativa, tá? Então, se vocês tiverem qualquer interesse em contribuir com essa comunidade, ela está lá para vocês. Bom, a gente entra, então, no nosso segundo bloco, que é falar especificamente dessa experiência que os nossos convidados tiveram. Eu já apresentei o Lucas para vocês, então, Lucas, se você quiser estender um pouquinho mais sobre a sua bio aqui, e aí comentar um pouquinho para a gente sobre quem é o Lucas Pinhel, algo sobre você, algo que certamente não vai estar no seu currículo, mas também é importante para a comunidade. Onde é que você está morando, né? O seu local atual e o seu país preferido do BRICS, e, óbvio, aí entrar já nas suas experiências. Eu agradeço a sua presença aqui, Lucas, assim como do João, e vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do que o Lucas tem para contar para a gente. Show de bola. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Pessoal, só antes de começar, eu gostaria de confirmar se vocês estão conseguindo me ver direito, que para mim tá realmente muito escuro. Eu estou com medo de vocês não estarem conseguindo me enxergar, mas se tiver bom, alguém pode me dar um ok? Tá ok, dá pra te ver, sim. Show de bola. Eu botei até uma camisa aqui da Índia, da Vira Karate. Fiquei com medo de não estar dando para ver. Mas, pessoal, meu nome é Lucas, eu sou estudante de engenharia de produção, né, na UFRJ. Eu estou agora terminando o curso, estou no meu último período, e no ano de 2019, no segundo semestre, eu tive essa oportunidade de fazer um intercâmbio para a Índia, já no momento na faculdade, que eu acho importante, né? No momento em que eu já sabia melhor quais eram as minhas áreas de interesse, já tinha terminado o ciclo básico, né? Era depois dessa fase inicial, mas também não muito para o final, né? Da faculdade. E eu posso dizer com segurança que essa oportunidade de intercâmbio foi a experiência mais valiosa que eu tive assim, nesse meu tempo de UFRJ. Então, só para contextualizar aqui, eu tinha terminado aí nessa época, eu estava no 6º, 7º período, eu tinha terminado uma iniciação científica com o professor José Orlando, que é um professor do departamento da engenharia de produção, mas ele também dá aula de mestrado no NCE, e inclusive hoje em dia ele está, não sei agora, né, mas até pouco tempo atrás ele estava dando aula na China, e ele foi uma pessoa chave aí na mobilização desse projeto, né, no BRICS The Catalyst. E o professor José Orlando, desde aquela época, em 2019, até bem antes disso, na verdade, ele já tinha essa visão, né? Ele já valorizava a importância de nós, como estudantes brasileiros, de efetuar essa troca com esses outros países, que são países, né, como a gente já sabe, que têm uma situação socioeconômica semelhante com a nossa. Então, a gente efetuar essa ligação também a nível acadêmico é muito importante, né? Tanto para nós como estudantes, né? pessoalmente falando, mas como para as instituições e futuramente, né? Pensando a longo prazo, para os próprios países, né? A nível nacional. Nessa época, a UFRJ, assim, eu não posso falar pela UFRJ como tudo, mas o Centro de Tecnologia, né, que é onde tem todas as engenharias e parte das ciências exatas, ele não tinha nenhuma parceria com uma faculdade indiana, o que era de se surpreender, né? Ele tem vários editais com universidades europeias, principalmente Portugal. A imagem saiu. Gente, eu acho que é algum problema aqui no fundo. Deixa eu tentar. Tenta tirar o fundo mesmo, Lucas. Ficou Isso. melhor. Melhorou? Mas agora você que está escuro.
É uma questão de contraste aqui, né? Sim. Como será que eu resolvo isso? Porque aqui tá bem claro no meu quarto, eu não sei o que... Você tem um celular para colocar uma fonte de luz? Tem, me dá um segundinho. Tranquilo. A gente espera um pouquinho, galera. Para quem entrou um pouquinho mais tarde, a gente tem esse fundo do Brix The Catalyst como imagem, tá? Tá no chat. Aí ficou com uma fonte de luz, Lu. Show de bola, deixa eu só tentar apoiar aqui direitinho. Melhorou, né? Perfeito. Melhorou. Seguimos. Bom, então, o CT não tinha nenhuma parceria com nenhuma universidade indiana e o professor José Orlando, ele construiu, né, essa parceria não só com uma universidade indiana qualquer, mas como um dos centros de tecnologia mais reconhecidos no mundo, que é esse instituto, se chama IIT, né, Instituto de Tecnologia Indiano, de Mumbai. Na Índia tem 23 desses institutos de tecnologia. Eles são todos assim centros de excelência, mas a gente dá destaque aí para os das maiores cidades, né, que é Mumbai, Delhi e Chennai. E aí, bom, o professor Zé Orlando ele conseguiu fazer essa conexão e eu fui, vamos dizer assim, a primeira safra, né? Eu fiz parte da primeira safra de estudantes brasileiros da UFRJ que pisou lá na Índia fazendo intercâmbio. Junto com o meu hoje muito amigo, não sei se ele está aqui assistindo a gente, o Felipe Scandiuzzi, né? E uma coisa curiosa que aconteceu é que abriram-se 3 vagas só. A gente sabe, assim, para quem é da UFRJ sabe que ali é bastante concorrido, né? Esses editais de intercâmbio, principalmente nas faculdades europeias, fica muita gente de fora. Eles inclusive filtram. O primeiro filtro que eles fazem é por CR, né? Normalmente. E aí abriram só 3 vagas e eu fiquei um pouco inseguro. Eu pensei assim, caramba, será que eu vou conseguir? Porque nisso eu já estava assim, criando todas as expectativas já há bastante meses que o professor comentava isso comigo. E aí eu fiquei um pouco inseguro, mas o que aconteceu no final é que essas 3 vagas não chegaram nem a ser preenchidas. Eu acho que a galera, assim, achou aquilo diferente demais, né? Exótico demais ir para a Índia, e enquanto as faculdades europeias estavam ali sendo muito disputadas, esse instituto indiano que é de excelência, que forma a gente, o pessoal sai de lá para ser CEO da Microsoft, CEO da McKinsey, tem assim, a lista enorme de alunos que foram muito bem sucedidos, né, no mercado de trabalho, e a galera não animou para ir para a Índia. Inclusive, no semestre seguinte, também não foi nenhum estudante, né, do CT. Uma pena. Inclusive, esse é um dos motivos para eu estar aqui, né, fazendo esse discurso para encorajar vocês que estamos no século XXI, a Europa não é mais o centro do mundo, né? E esses países têm muito a oferecer. A gente também tem que fazer o nosso papel e é uma troca, né? O intercâmbio é isso, é uma troca. E aí, pessoal, deu tudo certo lá no processo seletivo, né? Tinha alguns documentos que precisavam para ir para a Índia. Lá as aulas eram todas em inglês, então você precisava apresentar algum comprovante de proficiência. E aí, bom, corta para a chegada lá no aeroporto de Mumbai. Tive uma primeira impressão um tanto quanto assustadora, assim, vamos dizer, porque eu cheguei lá no verão da Índia, e lá em Mumbai, né, em todo o sul da Índia, tem esse evento meteorológico que são os monções, e chove, assim, muito, muito. Assim, eu moro no Rio de Janeiro, eu acho que assim, muita gente aqui no Brasil sabe sabe o que é chuva, né? Mas perto da chuva de lá, assim, outra ordem de grandeza. Então eu cheguei lá, o céu estava caindo cara, não tem como não dizer isso, mas assim, o trânsito
de Mumbai é uma coisa assim caótica, acho que não tem outra palavra para descrever, né? Então a faculdade ela chegou a enviar um carro para me buscar no aeroporto. Eu achei na hora eu achei que isso era um luxo, né? Mal eu sabia que era o básico, porque se fosse para eu chegar do aeroporto até o campus sozinho ia ser uma missão. Eles enviaram um carro a minha primeira impressão foi assim muito tumulto, muita muito barulho, né, também, muita densidade de gente, a coisa um pouco desorganizada, mas essa sensação, né, ela durou só até eu chegar no portão do campus, porque eu tive ali naquele momento a visão de um paraíso, assim, um portão grande, assim, bem magnífico, o campus enorme, todo arborizado, assim, na estrada principal tinha tipo fileiras de palmeiras, assim, uma coisa bem cênica, e depois disso, assim, as dificuldades, fui lidando com as dificuldades, né? Todos os estudantes do Instituto moravam dentro do campus, eles tinham um total de 18 hostels, onde eles dividiam entre femininos e masculinos, e toda a alimentação também era feita dentro do campus. Claro, você podia sair e comer fora, tinha restaurantes dentro do campus também que não eram os bandejões, mas a maioria das refeições, né, era de se esperar, eram feitas nos bandejões. Inclusive, eu pretendo falar assim, bastante assim, de comida, que isso daí foi também um desafio, não por causa da estrutura, né? A estrutura era ótima, mas por causa dos hábitos alimentares, que foi choque cultural. Mas, enfim, antes disso, eu queria ressaltar aqui que esse instituto, e eu fiquei sabendo também que uma série de outros institutos dessa mesma família, né, que são institutos federais de tecnologia na Índia, eles têm um programa de recepção muito bem estruturado. A gente chama, tanto lá quanto aqui, né, chamam de Buddy Program, que consiste em você parear um estudante local com um intercambista, de forma que você tenha um contato para tirar dúvidas, tanto pessoais, né, acerca da convivência convivência naquela cidade, quanto dúvidas acadêmicas, né? Você pegar dicas lá de professores, de departamento, e isso na minha opinião, isso é essencial. A gente tem, na UFRJ, a gente tem também um que eu, inclusive, fiz parte há alguns semestres atrás, e eu acho isso importantíssimo, né? Às vezes pode acontecer, né, de você ter um estudante ou que é um pouco mais tímido, ou que não tem assim tanto domínio da língua. No caso ali, na Índia, todo mundo falava inglês, mas, por exemplo, aqui, para quem vem aqui para o Brasil, eu me arriscaria a dizer que assim, a grande maioria das faculdades vai dar aula em português mesmo. Então se precisa do português, é capaz da pessoa chegar aqui, como aconteceu nessa experiência, né, do Buddy Program aqui da UFRJ, tinha gente que não estava com a língua tão desenvolvida. Mas, enfim, aí já no primeiro dia eu entrei em contato com todos os outros intercambistas e todos esses estudantes indianos que estavam ali para receber a gente. A gente juntou num grupo grande, já saiu para um restaurante para comer junto, para interagir, né, para já se conhecer. Tinha bastante gente, a maior parte do programa era europeu, né? Tinha bastante gente da Alemanha, França, Noruega. Uma coisa curiosa, das Américas, só eu e Felipe, não tinha mais ninguém, mas tinha bastante asiático também, principalmente ali dos países que circundam a Índia, né? Paquistão, Oriente Médio e tal. Tinha bastante gente. E assim, só ressaltando, né, essa troca cultural, né, não só do país para onde você está indo, mas entre os diferentes intercambistas, é uma das coisas mais valiosas da experiência. E aí, bom, partindo então para uma coisa que eu acho importante falar, né, que é essa questão do choque cultural alimentar.
falando especificamente da Índia, né? Caso alguém tenha interesse, você mesmo falou que tinha interesse, né? Ali você vai ter, acho que o brasileiro vai ter dois problemas. Um deles é que eles comem muita pouca carne, né? Eles não comem carne bovina de forma alguma, contra a religião mais predominante lá, que é o hinduísmo. Mas eles não comem muita carne em geral, né? A Índia tem, na verdade, uma das maiores populações vegetarianas do mundo inteiro. E tudo assim que você come, desde o café da manhã até a ceia, é apimentado, tem algum grau de pimenta, normalmente alto. Assim. Então, se você é brasileiro e gosta de pimenta ou conhece alguém que fala que gosta de pimenta, eu queria ressaltar, assim, só para se preparar mesmo, que é assim, outra ordem de grandeza. O troço é complicado. Eu e os europeus todos, Felipe também, meu amigo, sofreu bastante com essa questão. Mas, claro, depois de um tempo, né, acostuma e no final a gente estava ali até aproveitando um pouco. Eu mesmo voltei para cá criando esse gosto por pimenta e voltei quase vegetariano também. Hoje em dia eu como só peixe, mas eu parei de comer carne bovina, parei de comer frango, porco, tudo isso. Desculpa, passou. Não sei se vocês conseguiram ouvir, mas passou uma moto aqui. E sobre a alimentação também, falando agora sobre a alimentação e estadia, eu falei já, todos os estudantes moravam dentro do campus, né? A maior parte dos funcionários também dentro do campus, eram mais de 10 mil pessoas morando, e era barato, assim, eu imagino, não tenho números assim para comparar com esses intercâmbios europeus, mas lá na Índia a gente gastava cerca de R$ 300 mensais com estadia e um pouco menos que isso com um bandejão, que fazia oferecia 4 refeições por dia. Então aí você pode colocar um total de R$ 500 por mês, né? Mas isso, assim, só abrindo parênteses aqui, quando eu cheguei lá, o valor do real em comparação com a rúpia indiana, que é a moeda local, era bem diferente. Com a crise, o real caiu bastante, né? E no final as coisas em geral ficaram mais caras, naturalmente. E bom, gente, sobre questão acadêmica, falei lá era um local de excelência, né? Mas não só em tecnologia, eles tinham também um departamento de ciências humanas com professores muito bons, né? Inclusive, eu aproveitei para fazer umas matérias, eu gostaria até de recomendar isso também, eu aproveitei para fazer umas matérias no intercâmbio, que eu não faria na faculdade, né? Que não são ali da grade obrigatória. Então, eu puxei um pouco de filosofia, cultura indiana, puxei também uma matéria do departamento de economia de teoria dos jogos, que foi interessantíssimo, e todas as aulas muito boas. Com um ou outro professor você tinha uma dificuldadezinha com o sotaque, né? Que o inglês que a gente aprende aqui é diferente, né, em questão de sotaque do inglês que eles falam lá, mas até isso, depois de um tempo, você ia se acostumando. E aí, bom, eu já falo dessas fotos aqui, eu só queria, já partindo, acho que já pode partir para isso, para a vida fora da faculdade, né? O intercâmbio, ele tem, claro, todo esse lado acadêmico, mas ele é muito valioso também, né, pelo que você faz fora da faculdade, pelo que você agrega ali pessoalmente. Então, na Índia, eu estava em Mumbai, uma cidade muito grande, muito globalizada. Então, a vida noturna se assemelhava, assim, de certa forma, com aqui no Rio, né? A gente ia para balada, ia para restaurante. Lá eles não têm muito hábito de
beber álcool. Na verdade, álcool lá era bem mais caro comparativamente, né, com aqui. Eles não bebiam muito, mas eles são muito, muito festeiros, assim, o tempo todo tem um feriado, muitos desses feriados religiosos, né, mas a galera se reunia, se vestia, inclusive essa foto que está mais à direita é um deles, né, a gente estava todo vestido a caráter, dançava Cara, não junto, quero tinha ficar coisa... muito tarde, não, quero fazer. Perdão? Fábio, eu acho que o seu microfone... Obrigado. O pessoal vestia caráter, dançava beça, e o que é interessante é que música e cinema lá é muito deles, né? Eles sofrem assim muito menos influência das coisas internacionalmente populares, né? Que aqui para a gente pelo menos vem muito dos Estados Unidos. Lá eles recebem muito menos influência. Então eles têm o que chamam, né, de Bollywood, que é a própria produção enorme de cinema, e eles também têm as próprias músicas. E era legal que você ia nas boates e rolava essa mistura, né? Uma hora estava tocando assim, Ariana Grande, a coisa mais popular possível, assim, em quesitos ocidentais, e aí cortava e começava uma coisa assim bem própria deles, e dava para ver o quanto os indianos eram apaixonados, né? Pela sua cultura, por essa cultura tão própria. E só abrindo um parênteses aqui também, o cinema, uma coisa muito engraçada é que durante o filme, durante uma sessão, eles param para propaganda, mais de uma vez, inclusive. Param no meio do filme, era uma coisa que eu fiquei em choque, assim, eu falei, isso não está acontecendo. Uma série de propaganda, aí vem gente oferecendo coisa para comprar e tudo, muito curioso, né? E fora das coisas que você faz, fora das saídas, né, que você faz pessoalmente no seu dia a dia, na própria cidade onde você está localizado, sempre que tem uma oportunidade, né, eu encorajo os futuros intercambistas a fazerem viagens, né, por perto. A vantagem da Índia é que o país inteiro é um país muito extenso, né, geograficamente. O país inteiro é conectado por malha ferroviária. Então, você consegue ir de uma ponta a outra com uma passagem de trem que assim, muito barata. As passagens mais baratas você consegue comprar aí pelo que seria R$ 20, né? 400 rupias. E você consegue viajar distâncias enormes. Inclusive, essas fotos que vocês estão vendo agora na tela, a da esquerda num ponto turístico que eu recomendaria para qualquer um que pisar na Índia, que vá lá. Elas são um sítio arqueológico religioso chamado Ellora, que você encontra uma série de cavernas com esculturas feitas na pedra, de uma série de religiões diferentes, né? Na Índia tem essa grande fusão religiosa. Você tem lá o hinduísmo, que é predominante, mas você também tem o islamismo, e você tem o sikhismo também, né? Acho que e o budismo. Essas são as 4 maiores. E aí nesse lugar você encontra uma seção de cavernas, cada uma delas pertencentes a religiões diferentes, e é um troço assim, magnífico, muito único. Esse garoto está comigo, era francês, um grande amigo, o Vitor. E, gente, com isso eu encerro. Qualquer coisa além que vocês queiram perguntar, eu estarei aqui, claro, até o final, disposto a responder. E passamos a palavra agora para o João, né? O João está aí já? Boa. Muito boa. Obrigadão, Lucas. Tem Show de muita bola. coisa para a gente Obrigado, Aline. conversar. Eu mesma estou cheia de pergunta aqui, mas vou guardar um pouquinho depois para o final, claro. depois da apresentação do João. Só pelo fato de você ter citado que só tinha você e mais uma pessoa das Américas lá, já diz bastante sobre o propósito da gente estar aqui hoje, né? Sim. A gente conversa um pouquinho mais depois. Obrigadão pelo depoimento, Lucas. Falou, pessoal. Obrigado. Bom, a gente passa, então, a palavra agora para o João Braga, que também vai contar um pouquinho sobre a experiência dele para a gente. João, tá tudo certo aí? Tudo certo. Tive alguns Bem-vindo. problemas de... Obrigado, Aline. Tive alguns problemas de comunicação e internet, enfim, o Mercúrio tá bem retrógrado aqui, onde eu tô, mas consegui, eu espero que vocês consigam me ouvir, enfim, que não esteja muito escuro. Se tiver algum feedback para algo melhorar, show, perfeito.
Bom, são mais ou menos 10 ou 15 minutos, né, Aline? Só para saber mais ou menos. Show. Meu nome é João Pedro, eu sou estudante de economia, estou fazendo mestrado agora num convênio Erasmus Mundus, que é feito parte, sobretudo, universidades francesas, alemães, italianas, sul-africanas. Mas o que eu queria falar hoje, na verdade, é a minha experiência, talvez não só focando no programa que eu estou fazendo hoje, mas desde a faculdade também fiz a FRJ, fiz Instituto de Economia, lá na Praia Vermelha. E talvez um pouco até antes, assim, talvez no ensino médio, quando a gente olha para, tipo, onde é que a gente quer ir quando a gente quer fazer intercâmbio? Vamos para a Europa, vamos para os Estados Unidos, vamos para a Austrália, no máximo, quando a gente quer fazer uma coisa muito doida, assim. Mas acho que para muita gente nem passa a ideia de você, sei lá, vamos para a China, vamos para a Índia. Até mesmo a experiência que o Pinhão acabou de contar foi justamente, vamos para um lugar onde acho que talvez ninguém aplicaria. Por que que a gente vai querer fazer isso? E muito da minha experiência acadêmica e minha experiência de pessoal também nos últimos anos, de sair dos destinos mais comuns e tentar procurar não só por curiosidade, mas também por uma vontade profunda de querer aprender algo que a gente não vai ter se a gente ficar nos grandes centros. Hoje eu estou em Paris, e eu estou fazendo um mestrado sobre economias emergentes em uma economia desenvolvida. E esse olhar é uma coisa que eu sinto muita falta. Na verdade, a forma como eu olhei e entrei em contrato com o André, enfim, para entrar no The Catalyst foi muito sobre como é que a gente pode se aproximar de economias que têm essas sinergias com a gente, mas também, ao mesmo tempo, são muito diferentes, né? Os BRICS são 5 países que não têm praticamente nada a ver um com o outro, uns com os outros, em termos de língua, de cultura. A África do Sul e Índia são um caso à parte, por causa da história da colonização, enfim. Mas, mesmo nessa diferença toda, na verdade, é um grupo de países que acabou se juntando por questões geopolíticas, econômicas, e hoje em dia tem suas próprias instituições. Enfim, no mestrado eu estou estudando o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, e como é que esses bancos operação de desenvolvimento dos países. Bom, focando um pouquinho mais sobre mim. Eu fiz economia na FRJ, desde o segundo e terceiro semestre da graduação, entendi que não ia fazer nada de economia desenvolvida. Não queria estudar, não queria nem estudar inflação, não queria nem estudar macro em si, mas, sobretudo, tudo que eu queria fazer seria lidar com desenvolvimento. Como é que eu faço isso? Não sei, vamos ver, desenvolvimento comparado. Abriu, por acaso, uma matéria sobre economia política chinesa, aí eu falei, nossa, aleatório, vamos lá. Acabei me aproximando da professora, olhando, vamos aproveitar, vi que tinha interesse, tinha uma possibilidade para fazer intercâmbio, na verdade, curso de verão, que é uma parada que às vezes eu procuro, enfim, tipo, de certa forma uma coisa que na FRJ a gente é estimulado. Acabei encontrando uma oportunidade para ir para a China, num curso de verão sobre economia chinesa, na Fudan, a universidade em Xangai, e fiquei 3 semanas, aliás, um mês em Xangai, um mês em Pequim, e voltei apaixonado. Falei, eu quero fazer isso da minha vida, vamos lá, vamos aproveitar. Sobretudo porque, assim, eu fui sem saber nada, sabe? Tipo, não falava nada de chinês, não sabia nem o que me esperava. Li um livro chamado China em 10 Palavras, do escritor chinês que, enfim, eu gosto bastante dele, o Yu Hua. E falei, vamos aprender, vamos ver o que tem. E voltei apaixonado, tipo, passei perrengue, lógico, cheguei a primeira vez que eu não sabia o que era o pinyin, né? Que, tipo, o alfabeto chinês, eles têm a sua própria forma de escrever as questões, mas tem uma romanização, né? E eu não sabia, achei que todo mundo falava, lógico que ninguém falava inglês, mas achei que se eu escrevesse lá, tipo, Ni Hao, esse aqui é o meu endereço, que vão me receber. Ninguém sabia nada, fiquei passando perrengue na rua, olhei, tipo assim, não vai resolver, até achar alguém que me ajudasse. Então, assim, naquele momento ali, eu já entendi que o choque cultural ia ser a realidade. E para mim, o choque cultural é uma parada que me chama a atenção, sabe? Decidi focar um pouco em economia chinesa, fiz minha monografia sobre salário mínimo na China e desigualdade, sobretudo porque China e Brasil têm uma história com o mercado de trabalho com desigualdade muito diferente, mas o salário mínimo foi usado como instrumento, como ferramenta para lutar contra a desigualdade. Do Brasil, de uma forma, uma política de governo central, federal, a gente tem, todo mundo quase, hoje em dia, não tanto, mas antes, sabia o valor do salário mínimo, e na China são 27 salários mínimos para cada província, e você tem, dentro de uma província, você tem vários outros salários, enfim, mas olhando e falando, cara, eu gosto disso, vamos entender mais. Terminei a faculdade, entendi que queria estudar China, que queria estudar Brasil, e a FRJ faz parte, o Instituto de Economia, de um consórcio que se chama EPOG, que é Políticas Econômicas para a Globalização,
na verdade, para a transição global. E vamos lá, vamos aplicar. Acabei entrando. Um mestrado, inclusive as inscrições estão abertas, eu acho que vale muito a pena, para todo mundo, recomendo. O mestrado é completamente financiado pela Comissão Europeia, uma bolsa extremamente generosa, dá e sobra, mas sobretudo porque eu falei, cara, eu não vou fazer economias desenvolvidas, e no segundo semestre do mestrado tinha uma mobilidade prevista para a África do Sul. Vamos lá, vamos aproveitar. Especialização de macro desenvolvimento, vamos entender o que exatamente está por trás do desenvolvimento dos países e, sobretudo, viver lá, né? E aí vem pandemia, vem milhões de questões, vamos fazer um mestrado que o objetivo é mudar de continente 3 vezes e tá tudo fechado. Faz o quê, sabe? Tipo, olhando para a situação. E eu acho que, tipo, para mim, é muito na cara e na coragem também. Às vezes eu mudando de lugar, e quando eu fui para a China sem saber falar nada, não tinha nenhum brasileiro lá, pedi, mandei e-mail para os caras, será que vocês podem me dar uma bolsa? Tinha a oportunidade da bolsa, mas tipo, meio que, vamos lá, vamos tentar. Fui para a África do Sul, foi lá que inclusive conheci o Decatalyst, através de um post do André no umas bolsas da embaixada chinesa, e no caso online. E fui para a África do Sul, foi uma experiência maravilhosa. Nunca tinha pensado que, em questão de um país que tem uma história uma história tão brutal de desigualdade, tão brutal de exploração, mas que se relaciona tão forte com a gente, né? Talvez, para mim, o mais importante de estar lá foi perceber o quanto, às vezes, eu naturalizo, e a gente, no Brasil, naturaliza o nível de injustiça que a gente tem, o nível de desenvolvimento que a gente tem, e no sentido de quais são as alternativas para isso. Uma cultura tão rica na África do Sul, quanto a nossa também, um povo tão aberto, tão bonito, e é isso. Acho que foi, para mim, uma oportunidade de sair um pouco da mentalidade tinha acabado de passar um semestre em Berlim, estudando sobre inflação, estudando sobre macro, e falando, cara, não é isso que eu quero, e sentindo que tinha alguma coisa errada. Lembro que teve uma vez, numa dessas... tinha que escrever um paper para uma matéria, e eu falei, quero escrever sobre o Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Falei com a professora, e ela falou, não, mas isso não tem nada a ver, os BRICS já passaram de moda, sabe? Já passou a onda de crescimento, ninguém se interessa por isso, não é um assunto que vale a pena. Eu falei, poxa, eu não sei, mas eu tô com uma sensação que existe algo dentro dessa literatura dos BRICS, existe algo de importante aí, que para mim não é só, vamos lá, interesse acadêmico, mas também isso fala sobre a gente, né? A gente cresceu, pelo menos, eu tenho 24 anos, sei lá. Para mim, o auge do Brasil é quando o Brasil vai ser uma nova potência, Copa do Mundo, Olimpíada, e os BRICS estão muito, eles falam muito sobre isso. Então, um novo cenário econômico, geopolítico surgindo. Isso fala muito sobre a ideia do país que a gente tem também, né? Que a gente tinha, enfim, ainda pode ter, dependendo. Vamos ver, vamos explorar. E ter a oportunidade de ter ido para a África do Sul, fiquei em Joanesburgo durante 3 meses, não era nem para eu ter ido, eles mandaram mensagem falando, não vá. E eu falei, já comprei a passagem, vamos que vamos. E aproveitando cada momento da experiência, fui para Cape Town, fui para Moçambique, que era uma questão que era muito importante para mim também. E é isso, olhando para agora, focando nos países BRICS para minha tese, conseguindo trabalhar sobre isso, trabalhando sobre desenvolvimento econômico e sabendo que existe algo nesses países que vale a pena, sabe? Existe algo nesses países que é uma cooperação, não é do ponto de vista que os países BRICS podem ensinar ao sul global como é que a gente vai diminuir o nível de desigualdades, crescer. Lógico, as experiências da China, as experiências da Índia são muito importantes, são muito distintas da experiência da gente. Mas eu acho que se a gente quer... E a minha lição, talvez, que eu tive até agora, e o meu aprendizado foi que se a gente quer falar de desenvolvimento, a gente precisa parar de absorver certas cargas que vêm, sobretudo da Europa, sobretudo dos Estados Unidos, do que significa, né? E para a gente é lidar com as nossas desigualdades, é lidar com os nossos empecilhos clássicos e estruturais, econômicos, e sobretudo, tendo a oportunidade de estar na África do Sul, pesquisar sobre isso, e sentir que vale a pena, sabe? Que existe toda uma rede de organizações, BRICS Network University, uma rede de universidades que estão lidadas com justamente o ensino, não somente em economia, mas em ciência política, engenharia, que estão estudando BRICS, sabe? Que não é só porque eram 5 países que estavam crescendo bastante em 2008, e que hoje em dia isso já é uma questão de cooperação entre os países, já existe escola de verão que rola todo ano, não só na FUDAM, que foi a que eu fiz, mas também existe uma que roda todo ano para o país que tem a presidência do bloco,
ou seja, no passado foi na Rússia, esse ano, no caso, vai ser na Índia, porque é com um ano de delay, e no próximo ano vai ser na China. Então, assim, oportunidade tem a rodo. Se a gente quiser aprender um dos outros, a língua não é uma barreira em si, porque eu já conheci russo falando português, chinês falando português, indiano falando português, coisas que nunca imaginava, sabe? E, não sei, talvez a mensagem aqui que eu olho falando assim, qual é o meu país preferido nos BRICS? Não sei, ainda não conheci os 5, quero viver em todos, em algum momento já sei que irei. Tenho desejo de estar na China, tenho desejo de voltar para a África do Sul de volta. Essa foto dos pinguins aí é felicidade máxima, porque indo para a África do Sul imaginando que não vou conseguir, vai ser o Covid, e assim, às vezes as coisas só passam, elas só acontecem no momento que elas têm que ser. Se eu tivesse insistido, talvez não iria. E foi a mesma coisa, a mesma história da China, tipo, ir na muralha, tá em Xangai, me perder, e, tipo, não saber como é que eu vou chegar em casa, tá tudo bem, vamos lá, vou procurar alguém, sabe? Essa pessoa, em algum momento eu vou achar alguém que fala inglês. Falar com todo mundo até que alguém fale inglês. E percebi que se eu quero estudar China, eu tenho que aprender chinês. Então, vamos lá. É um pouco disso, assim, olhando para trás e percebendo que não só o que está atrás motiva, mas que existe uma comunidade e momentos como esse do The Catalyst que a gente pode conversar honestamente sobre isso e falar, para mim são fundamentais. A gente não é só um networking, né? É a troca de experiências, é a troca de vivências, é a troca de aprendizados que a gente ganha quando a gente sai e a gente olha para o mundo e fala, podemos aprender um com o outro. É por aí. Muito bom, João. Obrigada pelo depoimento todo. Eu me identifico bastante também, porque, aproveitando que a gente já está aqui na nossa conversa, né? Eu acho que as informações detalhadas de quem já passou pelo processo, de quem já coletou documento, quem passou por todo assim, o processo pré e pós, né? Quando a gente volta também é um processo, até uma readaptação, mas principalmente antes de fazer escolhas, né, para a gente fazer um intercâmbio, é importante ter esse tipo de informação, né, informação um pouco mais pessoal, de coisas, de detalhes que antes de fazer o processo, você não vai saber, e não tem como saber, né, os pormenores, o que é que precisa ser preparado, o tempo que leva para isso ser preparado, né, isso tudo, a gente, quando tem a intenção de ir para algum outro país, a gente foca mais na nossa vontade de estar ali naquele país do que no processo que leva para que isso aconteça, né? Então, essa troca que a gente tem aqui, e agradeço muito vocês dois por isso, pelo Lucas e o João, pela troca que vocês estão tendo aqui com a gente, porque é extremamente necessário, né? Esses detalhes, essa preparação, né? É importante até para a escolha, né? Para saber para onde é que vai e como é que é o processo. Então, agradeço os dois pelo depoimento. Eu sei que não dá tempo suficiente para falar tudo que a gente quer falar da nossa experiência. Já estive aí do outro lado também, sei como é que é. Mas é muito gostoso estar na comunidade. Assim, eu também tive oportunidades por estar na comunidade do BRICS The Catalyst, por ser uma catalisadora, e quando você entra em contato com pessoas que querem viajar ou que já foram, da sua área, alunos, professores, dizer que você faz parte de uma comunidade, isso é bem interessante, já tem uma conexão quase que imediata, né? Você traz outras pessoas também para esse contexto. Então, é um pouquinho do que a gente vai abrir agora para esse bloco, tá? A gente ouviu um pouquinho do depoimento do Lucas e do João, mas a gente também abre para perguntas mais específicas, né, sobre o processo, sobre a estadia deles nesses espaços, e depois a gente comenta um pouquinho sobre outras oportunidades que possam aparecer. Então, vou pedir para os nossos participantes, para os convidados também, óbvio, né, se tiverem perguntas uns para os outros, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar no chat, tá? E aí eu vou chamando para que vocês possam fazer a pergunta. Pode abrir o microfone para quem se sentir à vontade, abrir o vídeo. A gente ainda está num resquício de pandemia, então, às vezes, abrir o vídeo deixa a gente um pouquinho mais próximos, né, um dos outros. Para quem tiver perguntas, então, pode deixar no chat, levantar a mãozinha também nas reações, que eu chamo, tá? Alguém quer começar a fazer as perguntas? Eu sei que o
Uma das primeiras dúvidas aqui que a gente tinha era do Salomão, que queria perguntar sobre a área de engenharia. Salomão ainda está aqui, gostaria de perguntar. Oi, estou aqui. Está me ouvindo? A gente ouve um pouco mal, Salomão. Peraí, não entendi. Está ruim meu áudio? Está com um pouquinho de ruído de fundo. Então, pode ir indo para outra pessoa, que eu vou mandar por texto mesmo, para facilitar. Tá, agora eu já te ouço melhor. Quer tentar fazer a pergunta? Deixa eu apresentar as oportunidades. Estou vendo que tem uma galera saindo já. Eu acho que vale a pena a gente passar por elas antes. Tá ok. Beleza. A primeira oportunidade ali é referente à bolsa do governo chinês. Tem 3 semanas aí para o edital fechar. Eu sou um bolsista atual da leva de 2020-21. Tenho aí o contato de todos os bolsistas dos últimos 2 anos, então qualquer pessoa aí que tem interesse em ir para a China, eu posso não só ajudar a fazer o application como, digamos assim, ser um mentor, mas também colocar em conexão com outras pessoas que possam ter um vínculo maior com a área de atuação que você procura. E não só isso, mas eu vou deixar aqui no chat um link tanto para o site da Embaixada, direto ali para o edital, quanto para um resumo que eu fiz, está disponível na nossa comunidade, com todo o passo a passo e alguns comentários que eu acho bem interessante de vocês lerem, né, na hora de aplicar. Isso ajuda bastante. Assim, se eu tivesse isso há 2 anos atrás, nossa, seria de um valor assim inestimável. Então, é isso. Acho que a Aline pode apresentar aí a próxima. Obrigada, André. O André é um dos nossos catalisadores aqui também. Nesse mês, a gente recebeu o China FlexPath Job Newsletter, um jornal de oportunidades de trabalho. O FlexPath, ele já faz um trabalho através do LinkedIn, que tem também um propósito de apresentar algumas experiências de pessoas que tiveram, particularmente na China, tá? Eles trabalham mais com China, o China FlexPath, e eles fazem essa junção de oportunidades de trabalho e de estágio também, tá, para profissionais jovens na China. Tem também, claro que o China FlexPath, ele é uma iniciativa alemã, que também tem algumas, né, filiais, vamos dizer assim, então também tem algumas oportunidades aqui da Alemanha, desconsiderem para propósito de BRICS, mas eles têm essas newsletters onde também apresentam oportunidades, tá? Eu vou colocar aqui também o link, e esse link é direto para o arquivo PDF. Foi. Mas vocês também podem entrar diretamente no LinkedIn do China FlexPath, que eles também têm podcast, inclusive sobre experiências de pessoas que estiveram na China, tá? Trabalhando e estudando. A gente volta, então, para a parte das perguntas. Eu vi que tem aqui... Eu não sei se o Salomão quer voltar a fazer a pergunta. Quer testar o som agora, Salomão? Está me ouvindo legal? Ainda não. Eu acho que por texto vai ser melhor mesmo, Salomão. Sim. A Hillary colocou, acho que uma pergunta aqui, falando: obrigado pela troca de experiências e parabéns pela apresentação. Tem uma pergunta. Como foi a experiência da aplicação de vocês em relação à faculdade em si? Sei que um dos requisitos é o coeficiente de rendimento, mas quais seriam outras atividades que contam como diferenciais de um aluno da FRJ que poderia ter uma chance numa oportunidade como essa? E aí eu queria, assim, até expandir um pouco mais isso, tanto para o Lucas quanto para o João. Eu também fui estudar fora e, assim, a gente tem um monte de medo, né, antes de ir. Então, pô, a gente vai conseguir, sei lá, vou pegar outros exemplos aqui. Questão financeira, eu vou conseguir, o custo de vida é compatível? E pelo que o Lucas falou, pô, parece ser muito mais barato você morar em Mumbai do que você morar no Rio de Janeiro. Eu vou conseguir acompanhar as aulas de inglês porque é numa outra língua e, pô, parece que você foi super bem, você fez várias atividades extracurriculares, etc. E essa pergunta dela também nesse sentido. Quais são os medos que vocês tiveram, que depois que vocês cruzaram a ponte e viram,
é bobagem a gente ter, ou pô, se eu soubesse que não era assim, eu teria ido com mais leveza, ou mais pessoas poderiam ter ido. O que vocês sentem disso? Quem ficou pelo caminho, qual medo que eles tiveram e que não conseguiram avançar? Bom, pessoal, antes de tudo, respondendo mais a Hillary, cada edital valoriza coisas diferentes, né? Tem um processo seletivo diferente. Eu sei que, como eu falei, a maioria já faz um filtro numa primeira etapa pelo coeficiente de rendimento, mas eu não sei dizer o que acontece depois. Eu sei também que a maioria tem uma etapa de entrevista, mas no meu caso, como eu falei, né, não teve competição pelas vagas quando eu fui. Então, a entrevista foi bem tranquila. O responsável, né, pelo Departamento de Relações Internacionais, ele só conferiu se eu estava com toda a documentação correta. E respondendo agora a questão dos medos, é muito comum as faculdades pedirem por um desses certificados internacionais de proficiência de língua, né? Por exemplo, o TOEFL para inglês. E eu não tinha. Isso, na hora, eu achava que ia ser decisivo, né? Que eu ia ser cortado, mas é sempre bom, imagina se eu tivesse desistido sem tentar, né? É sempre bom você ir lá conversar tanto com o Departamento de Relações Internacionais da sua universidade, quanto tentar entrar em contato diretamente com a faculdade estrangeira, né? Dependendo, eu não sei, pode ser, né, que o departamento ali não tente te ajudar, né? Não seja muito solícito. Então, você pode, você mesma, tentar entrar em contato com a universidade caso tenha algum desses problemas de documentação. Então, essa é a minha resposta. Eu não sei se alguém aí participou de um processo seletivo de intercâmbio com mais etapas, né? Com mais competição. Talvez possa responder melhor essa questão do que é valorizado no processo seletivo. Eu posso contar um pouco da minha experiência indo para a China. Eu acho que a sua motivação conta. Então, na hora que você procura um programa, você ter um bom fit com ele e dizer por que aquele programa vai fazer um impacto positivo na sua vida futura, conta bastante. Eu acho que qualquer atividade extracurricular também. Então, qualquer estágio, atividade esportiva, associação de estudante, empresa júnior, enfim, dependendo da sua área, naturalmente você vai ter uma atividade extra particular ou diferente, mas acho que isso tudo conta bastante. Tem algumas perguntas aqui também, pessoal, com relação ao que o Salomão não tinha conseguido fazer, com relação ao intercâmbio na engenharia. Ele pergunta como fica a questão de matéria em relação à grade original do curso da UFRJ e na instituição estrangeira, né? A flexibilidade em optar disciplinas. Uma segunda pergunta, aí, Lucas, você já engaja, é onde exatamente você conseguiu? Foi por divulgação de panfletos, mural? Onde é que, né, você conseguiu, viu a informação? Quanto tempo geralmente dura um intercâmbio, em média, né, ou é variável? E se são oferecidos suportes financeiros para os estudantes? Tá, vamos lá, uma de cada vez. Quanto a cortar as disciplinas, né, a pedir equivalência nas disciplinas que você fez no intercâmbio, isso normalmente é feito diretamente com a sua coordenação, a coordenação do seu curso, né? Quem no final vai assinar vai ser ou o professor responsável pelaquela disciplina que você está querendo equivalência ou o coordenador. Então, isso varia bastante de coordenação para coordenação. No meu caso, eu, até por opção minha, não cortei nenhuma das matérias que eu fiz lá, porque a maioria das matérias que eu fiz lá se encaixariam aqui no meu currículo, né, como matérias optativas, e eu já tinha uma carga de matérias optativas aqui, então eu acabei nem incluindo elas. Em relação ao como eu descobria, eu estava acompanhando
os editais, inclusive esse edital Poli pelo Mundo, ele é um dos maiores ali do CT, da Escola Politécnica, né? Mas eu também eu fazia, na época, essa iniciação científica com o professor José Orlando, e ele mesmo estava me passando as informações, porque era ele que estava construindo essa parceria, né, entre o UFRJ e o IIT, e ele estava me dizendo como é que estava o andamento. Então, assim que a parceria foi oficializada e entrou no edital, nesse edital em específico, né, pela DARE, Poli pelo Mundo, eu já estava a par da situação e realizei a minha inscrição. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Mas a melhor forma para você se informar, em geral, eu me arriscaria dizer que qualquer faculdade, é no portal do Departamento de Relações Internacionais, né? Lá é onde eles normalmente vão colocar todos os editais, e aí você vai lendo cada um deles. Tem edital, você perguntou aqui sobre suporte financeiro, tem edital que possui bolsa, tem edital que não possui. Eu acho que hoje em dia, né, no momento que a gente está vivendo, tá bastante difícil você conseguir uma bolsa pelo governo brasileiro, mas é capaz que você consiga uma bolsa ou pelo governo, né, como o André mesmo estava falando, no caso da China, ou pelo governo do país para onde você está indo, ou pela própria universidade. É capaz que eles ofereçam bolsa também. Isso tem que conferir, vai variar caso a caso. E o intercâmbio a nível de graduação, ele normalmente dura um período acadêmico, né? Que varia, seriam aí 4 meses. Se você talvez pegar as férias acadêmicas lá, pode ser 5, pode ser 6 meses, mas tem a opção de você estender esse tempo. Eu mesmo, por exemplo, fiz 2 períodos. Eu fiquei lá um pouco mais de 1 ano. Eu acho difícil passar disso, né? 1 ou 2 períodos é o comum. E ele lá, depois ele fez mais uma pergunta, o Salomão. Eu faço engenharia de produção lá na UFRJ. Aline, posso só aproveitar aqui e dar o Lucas falou um monte de coisa, eu estou responsável pelo intercâmbio dos BRICS. Todos os alunos da UFRJ que estão aqui, deixa eu dizer para vocês, olha só, CR para mim, a minha experiência é vontade. Eu tive experiências maravilhosas com aluno com CR 7, 8, 5, 6, e eu acho que a vontade é o mais importante. E para os BRICS, por favor, entre em contato urgente com a DARE, tá? Lá com o Rogério, direção executiva e tal, para a gente trabalhar para viabilizar a ida de vocês. Eu acho isso, eu trabalho só com os países dos BRICS, mas escreve lá para a DARE já para o país que vocês estão querendo, enfim, para a gente poder ajudá-los nesse sentido. Depois, só uma outra coisa, tem uma série de iniciativas aqui que o Lucas falou, que o André falou, vocês também podem se engajar em qualquer coisa relacionada ao BRICS, qualquer iniciativa, pode ser até o Catalyst, entendeu? Mas não importa. Eu sei que lá, por exemplo, na Praia Vermelha, o João vai falar, tem lá um Centro Brasil-China também, tem vários professores. Eu diria para vocês que tem professores na engenharia, né? Eu sei lá, o professor Otto na Civil tem projetos e tal. Aproxime-se dos professores, descubra no seu departamento quem são os professores que estão trabalhando com os BRICS. Então, recapitulando, esta atividade extracurricular conta muito. Para a China, por exemplo, se você estiver ligado, vai contar muito. Para a Índia também, para a Rússia, né? Procura um professor no seu departamento. Não tem, procura nos outros. E aí o Lucas é referência, o João é referência. E não deixa, eu posso falar só para a escola de engenharia. Nós temos 5.000 estudantes. Não deixe de entrar em contato com a DARE, que a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Tá bom? Obrigado, Aline. Tinha mais alguma pergunta aqui, eu não sei se vocês já acabaram comentando, do Salomão, sobre a documentação pessoal, acadêmica, se precisa de muita coisa, né, além do comprovante de matrícula, RG e tal. Se puder detalhar um pouquinho mais para a gente, Lucas, como é que foi para você a coleta, né, dos documentos, quanto tempo levou também, é uma curiosidade que eu tenho. Definitivamente um dos documentos mais importantes que você vai precisar, né, dependendo do país onde você vai, é o visto.
No meu caso, para tirar visto indiano estudantil, aqui no Brasil, eu acho que só em São Paulo. Então, eu tive que, assim, teria que confirmar essa informação, mas no Rio de Janeiro não dava. Então, o lugar mais próximo foi São Paulo, eu tive que viajar para lá, fiquei um final de semana lá e assim, o processo em si foi bem tranquilo, né? Agendei uma data e foi até rápido também. Na volta, eles ficam um tempo com o seu passaporte e enviam por correio. Então, chegou direitinho aqui o passaporte com o visto. Eu acho que esse é o documento que, assim, invariavelmente você vai ter que correr atrás, né? Depois de ser aprovado, ou até mesmo se você quiser se prevenir durante o próprio processo. A Ingrid perguntou também aqui do CR. Ingrid, eu acho que a maioria, pelo menos ali você também é da engenharia da UFRJ, é isso? Eu acho que a maioria dos programas, dos editais de intercâmbio na Politécnica, fazem esse filtro, né? Esse primeiro estágio por CR. Eu sei que muitos amigos meus ficaram de fora, pelo menos nesse edital do Poli pelo Mundo, competindo pelas universidades mais disputadas, né? Que normalmente são em Portugal e na Espanha, ficaram de fora porque a galera que era selecionada para as fases seguintes era quem tinha o maior coeficiente de rendimento. Eu tenho mais uma pergunta, assim, você saberia dizer mais ou menos quanto tempo levou do começo, né, quando você começou a juntar toda a documentação até a sua ida, quando todos os documentos ficaram prontos? Aline, eu não lembro exatamente, mas eu diria um mês aí. Eu acho que se você quiser ter alguma segurança, o mínimo do mínimo um mês antes, porque outro documento que é muito importante era esse documento de proeficiência, né, da língua, e o que serviu para mim foi um diploma de um curso de inglês que eu fiz, que eu não tinha mais, eu tinha perdido o diploma, então eu tive que pedir uma segunda via, e eu acho que é comum esse tipo de complicação acontecer, né? Tem que se preparar com antecedência. Eu diria até que um mês ainda foi rápido. Não, mas foi apertado, foi apertado. Nossa, nessa, né? Rapidíssimo, eu estava colocando um 6. O Salomão está perguntando aqui se é difícil estender o tempo de intercâmbio. Sim, eu acho que você conseguindo, né, a aprovação tanto do Departamento de Relação Internacional da sua faculdade quanto da faculdade estrangeira, não vai ter mais nada no seu caminho, né? Desde que ambas as partes concordem, você, o que tudo indica, pode estender o intercâmbio sem problemas. Só um comentário, pessoal, eu não sei se é o mesmo nos outros países, né? Na China, geralmente, processos de extensão de intercâmbio ou mestrado, doutorado, ele tem que ser feito bem antes do período acabar, né? Então, depende muito do período, do tempo que vai ficar intercâmbio. Geralmente uns 6 meses, aí 1 mês e meio, 2 meses antes, o processo de renovação já começa a ser feito, né? Então, tem que prestar bem atenção e decidir antes, né? Isso serve para postos de trabalho também. Eu tinha contratos de 6 meses ou 1 ano, e o contrato todo também era renovado uns 2 meses antes, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que aqui, a não ser que eu tenha perdido algumas das perguntas, é isso, né? Muito obrigado aí pela participação de todo mundo, foi legal ver a interação e ouvir um pouquinho mais aí sobre oportunidades na África do Sul, na China e na Índia. E acho que eu só gostaria de fazer um convite aí para a galera acessar a nossa comunidade, conferir o conteúdo que já tem por lá. Tem muita coisa bacana aí que a gente fez no nosso último ano. Só relembrando também que a gente tem um canal no YouTube onde vocês conseguem assistir
sob demanda, todos os meetups e eventos que a gente fez no passado. E só agradecer pela presença de todo mundo mais uma vez. Valeu, gente. Pessoal, eu vou deixar aqui, caso tenha dúvida, caso a Salomão ou a Ingrid queiram fazer alguma pergunta, eu vou deixar o meu e-mail da Politécnica. E podem me enviar. Eu também tenho um perfil no Decatalyst. Se vocês entrarem lá, fizerem o login, podem se comunicar comigo por lá também. Ótimo. Valeu. Obrigada pelo contato, Lucas. Então, se vocês tiverem, pessoal, ainda mais dúvidas, eu também aqui durante o chat também deixei o meu contato, tá? Eu tenho, obviamente, mais conexão com China, mas está todo mundo aqui para ajudar, tá? Se vocês conhecerem alguém que também está pensando em fazer esse processo, a gente está aqui no pessoal para conseguir ajudar com as informações possíveis, tá? E para a gente finalizar, então, o evento, posso pedir um sorrisinho para o nosso print, para a gente conseguir concluir aqui e depois deixar lá na fotinha do Meetup. Para quem quiser se sentir confortável, abrir o... Esses últimos 10 minutinhos a gente perdeu uma galera aí, mas vale a pena deixar no meio do caminho. Tudo bem, vai nós mesmo. Eu vou pausar, tá? O compartilhamento de tela, para a gente conseguir ver todo mundo. Estamos todos? Só um minutinho. Eu preciso descobrir como é que eu deixo todo mundo. Achei. Bom, pessoal, então, um sorrisinho no final. Agradeço a todos vocês por estarem aqui, tá? Para trocar ideia. A gente está sempre disponível na nossa comunidade do BRICS Decatalyst ou no acesso pessoal de cada um, tá? É só procurar pelo nosso nome lá. E 3, 2, 1 e o sorriso. Boa, valeu. Salomão mesmo com máscara. Obrigada. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigada ao time aqui, André, Agatha, Paulo, José, sempre dando suporte para a gente. Obrigada, pessoal que compareceu com a gente, Ingrid, Anando, Daniel, Hillary e Salomão pelas questões. Lucas, o João, que também não está mais aqui com a gente, que ele caiu, não tinha mais o celular dele. Mas obrigada, a gente se vê num próximo meetup, então, pessoal. Boa noite. Obrigado a você também, Aline. Obrigadão. Obrigado por ter mediado aí, foi ótimo. É isso aí. Obrigada, gente. Dani Avad. Dani Avad. E Sininha Valeu, galera. Sininha Coyle. Ok. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, professor. Um abraço.